Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e tenho hoje de regresso o trio Maravilha, Maria Vilarejo, José Paulo Soares e Joana Zaguri. Como estão, meus caros? Muito bem, já estávamos parabéns, com saudades. Parabéns, José Paulo. Eu ia dizer, o José Paulo fez anos ontem, Parabéns. quinta-feira, 22 anos, sim, ouviram bem, 22 anos. Obrigado, agora são 22. Como te sentes por estares no meio de 3 trintões? Senti-me bem, já me senti a semana passada e na anterior, portanto estou bem, sim. Nós sentimos Como é que mal sentes com de essa ter a idade de uma observação. música da Taylor Swift? Não fazia ideia, aprendi. A Joana prometeu que ia cantar, mas eu não deixei. Aprendi isso ontem, não fazia ideia que Isso é havia. calúnia. Eu sou, e isto é uma declaração muito perigosa, mas eu sou anti-Swiftie, o Vasco pediu-me e eu disse que não. Muito bem, vamos avançar porque hoje temos muito para comentar. Esta semana vou querer saber a opinião dos meus comentadores sobre a proposta do Governo de reformar o Tribunal de Contas, as dúvidas do Governador do Banco de Portugal sobre se há realmente uma crise no setor da restauração em Portugal, a acusação de corrupção, branqueamento e tráfico de influências da mulher de Pedro Sánchez e, para terminar, vamos comentar o chocante documentário da CNN Internacional que expôs, nas palavras dos jornalistas que investigaram este caso, uma academia de violação mundial, onde homens encorajam outros homens a drogar e a violar as suas mulheres e a partilhar essas imagens uns com os outros. Mas já lá vamos. Maria, começo por ti. Concordas com esta decisão, esta medida do Governo às alterações à fiscalização prévia do Tribunal de Contas? Para contextualizar primeiro, nós ainda não temos uma versão sequer da lei Legal. que o Governo pretende aprovar. Aquilo que sabemos é que, pelo menos, os contratos até 950 mil euros vão deixar de sequer serem comunicados ao Tribunal de Contas. Eram 750 mil euros até agora. Exatamente, portanto passa para, aumentamos a bitola aqui e os contratos entre os 950 mil e os 10 milhões passam a estar isentos do visto prévio do Tribunal de Contas, ou seja, não precisam do crivo do Tribunal de Contas para serem assinados, começarem a produzir efeitos, começarem a ser executados. O que dizer desta intenção do Governo? O que dizer? Eu acho isto muito preocupante e pelo que eu tenho percebido dos vários partidos, parece que o único que acha que isto é uma coisa perfeitamente aceitável até agora parece-me ser o Governo, que acha que... O PS também já deu a entender Não. que, em princípio, os Não. 10 milhões podem ser um problema, mas que se Sim, pode chegar a um mas consenso. não é só uma questão dos 10 milhões. E o porque Chega também disse mesmo que que se poderia passemos... chegar a um consenso da alteração. Certo, mas isso estamos a falar dos valores. Exato. Eu continuo a achar, mais uma vez, a minha opinião pessoal, que eu venho aqui dar com Certo, muito gosto claro. todas as semanas, Sim. exceto a semana passada, é que mesmo que se faça aqui um acordo e se baixe de 10 milhões, por exemplo, para 8 milhões, eu continuo a achar que há um problema. O Governo deu vários argumentos a favor desta reforma, diz que é uma reforma que vai melhorar a burocracia, vai facilitar a execução de contratos. Eu acho que num país como o nosso, em que nós temos tantos problemas de mau gasto de dinheiros públicos, de corrupção, de contratos que às vezes são feitos com os amigos dos amigos a todos os níveis e que todos nós sabemos que acontecem. Não é esta a solução? Não é esta a solução e o próprio Tribunal de Contas tem, eu fui, tive esta semana a ler alguns dos acórdãos deste ano e do ano passado e o Tribunal de Contas negou muitos dos contratos que lhe passaram pelas mãos com toda a legitimidade, quer dizer, viram-se contratos, por exemplo, no Montijo, que foram negados porque eram contratos a 30 anos com a possibilidade de serem prorrogados por até 50. Portanto, eu acho um perigo enorme estar-se a acabar com um visto que é, em última instância, uma garantia de legalidade e uma garantia de que não se começa a fazer, por exemplo, uma obra com vícios contratuais ou com vícios legais gravíssimos. Porque a pergunta que eu deixo ao Governo aqui é: vamos imaginar que temos um contrato de 8 milhões de euros que é comunicado ao Tribunal de Contas e o Governo depois diz que pode haver uma fiscalização a posteriori, ou seja, Sim, pode ou ser a posterior é, portanto, a sucessiva ou a concominante, que é durante Exato. a execução. Mas durante a execução já se gastou dinheiro, já se fizeram coisas e, como nós sabemos, no nosso país a justiça às vezes tarda bastante e eu pergunto como é que uma fiscalização a posteriori vai ser mais benéfica para o Estado e vai ter menos burocracia quando, a partir do momento em que as obras já começaram, contratos já foram assinados, pessoas já foram contratadas, coisas já foram feitas.
Depois é suposto o quê? Fazermos tudo para trás, reverter-se tudo, perder-se aquilo que já se fez. Eu acho isto uma coisa completamente absurda, já para não falar de outras coisas que o Governo propõe também, não é só esta questão dos limites do crivo do Tribunal de Contas, é também a questão dos gestores públicos só passarem a ser responsabilizados em caso de dolo ou de culpa grave em linha com os gestores privados. Eu acho isto também preocupante, porque, como nós sabemos, nós somos um país em que isto é o dia-a-dia. Nós, qualquer dia que abrimos um jornal, vemos um caso de um contrato público que tem uma marosca aqui e tem uma marosca ali. Portanto, isto a mim preocupa-me. E há outro fator, o gestor público não está a gerir o mesmo que o gestor privado. Exatamente, não é? Isso parece-me evidente, está a gerir dinheiros públicos. E depois outras coisas que o Governo também disse, que está a aproximar-se do padrão europeu. Do padrão europeu, sim. Eu acho que esse é um ponto importante. É um ponto importante, mas... Acho que é o mais importante. Mas é um ponto que não está muito bem explicado pelo Sr. Ministro Gonçalo Matias. Não está muito bem explicado, porque o que é que ele pretende aproximar? Porque ele dá ali alguns exemplos, por exemplo, Itália. É verdade que Itália não tem um regime igual àquele que nós temos neste momento, mas tem um regime misto. E diferente. Exatamente, é diferente. Portanto, o Ministro acaba por usar isso como um argumento a favor de aproximar Portugal de outros países. A maioria dos países não tem fiscalização prévia. Sim, mas a maioria dos países... do Tribunal de Contas. Achamos que tem mais... Do Tribunal de Contas, isso é importante. A diferença é essa, tem fiscalização, mas não é da entidade... Achamos que o nosso país tem mais ou menos problemas de corrupção que estes países que não têm. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais do que, por exemplo, do que a Alemanha, então, que é um dos casos. Então parece-me que a fiscalização prévia não tem resolvido nada até agora. Zé Paulo, esta mas tem evitado que tenha havido mais casos ainda. Zé Paulo, queria te perguntar se esta reforma da administração pública é mais importante, a reforma da administração pública nas últimas décadas, como disse Leitão Amaro. Bem, se é das últimas décadas, não sei, tenho apenas 2 décadas. É verdade. Eu acho que é uma reforma. Isso é importante, já lá vamos a isso. Eu acho que, ou seja, estamos aqui realmente a falar, por isso é que digo que é o ponto importante, efetivamente, a questão de aproximarmos do padrão europeu. Ou seja, não me parece que possamos dizer que é completamente inadmissível que o visto prévio deixe de existir, quando na realidade boa parte dos países já não o tem. E, portanto, isto a acontecer deve naturalmente ser corrigido com um investimento forte em fiscalização concomitante e como é que vai ser feita essa? Essa é outra questão que eu tenho para o Sr. Ministro. Mas essa nós ainda não conhecemos não a sabemos, lei. Não é? Portanto, nós estamos apenas a falar do princípio de ou não passar para 10 milhões o limite e os 950 mil euros dos contratos saiam ou não ser do padrão europeu. Porquê? Porque a conversa do padrão europeu já foi utilizada várias vezes na política portuguesa para desculpar e aprovar. Deixa-me só acabar e já lá vamos então. Porque acho que, ou seja, há aqui um fator também de passagem, por exemplo, dos 750 mil euros para os 950 mil euros, em que também estamos a falar de quando é que foram definidos os 750 mil euros, quanto é que valia um contrato de 750 mil euros na altura, quanto é que vale um contrato hoje de 950 mil euros. Os preços evoluem e estes valores também deviam evoluir. E, portanto, o Governo também fala sobre auditorias periódicas. Vamos esperar que o Governo apresente a proposta, vamos esperar que os 3 partidos sentem à mesa de negociações e que cheguem a um consenso. Seria benéfico que chegassem a um consenso e que a lei fosse melhorada por aquilo que o PS e o Chega naturalmente é dizer que podem ser amanhã governo. E, portanto, isso é também importante que chegamos a esse consenso. Eu espero é que essas auditorias que são tão faladas e esses controles de compliance e de risco não sejam feitos por certas consultoras vamos ver, naturalmente, que usam, os partidos, que fazem PowerPoints e a Assembleia da República e cobram serve. mais 500 mil Saudades euros. Que eu tinha de uma coligação negativa. A Assembleia da República serve para legislar. E se o PS e o Chega quiserem legislar também servem para isso. Agora, isto efetivamente é uma reforma estrutural. É uma reforma estrutural que o Governo está a apresentar. Aquilo que vimos da parte do Chega logo de início foi dizer que não a qualquer tipo de reforma. O Chega nesta semana mostrou que as únicas reformas que percebe são pensões. Quer aumentar pensões para o salário mínimo, quer diminuir a idade das pensões. É o único tema que o Chega percebe de reformas, não quer falar de qualquer tipo de reformas estruturais. Paulo, agora estás a parecer a Joana a falar. Acho importante. O Chega é um partido e tem sido algo interessante ver nas redes sociais uma foto do André Ventura, uma imagem do André Ventura vestido à PCP, porque as coisas são muito parecidas. O Ventura qualquer dia é candidato a secretário-geral da CGTP.
assim, vem para este lugar que eu tenho é quase candidato a secretário-geral da CGTP. Desculpa lá. Sobre a lei laboral, o problema do Ventura, quando temos umas leis laborais mais rígidas do país. Não, mas não vamos Estamos a desviar. O problema do Ventura é a selvageria do mercado. Tem que ouvir a Joana ainda. Joana, fala Zé então. Paulo, desculpa, Joana, é que o Zé Paulo hoje veio para aqui tiveste a pensar no Ventura acho que há um durante a podcast semana. muito interessante sobre este tema. O Ministério das Finanças, com António Costa e Pedro Santos Ferreira, a semana passada, falou de forma muito interessante sobre isto, comparou com outros países da Europa, portanto, comparou com o caso espanhol e prova que estes valores vão mais ou menos em linha com aquilo que se passa no resto dos países da Europa. Hoje são só depois de ouvir o nosso. Sim, Exato, sim, mas pelos vistos também fomos informados há pouco para ouvir o Justiça Cega, não é? Onde o Ministro Isso foi em off. falou sobre não interessa, Sim, falou sobre o assunto e estamos todos muito entusiasmados. Eu já tinha saudades aqui de uma coligação negativa, de vez em quando também pode acontecer. Agora, É raro, é raro, mas pode acontecer. Mas sobre o tema em específico, olha, o Fernando Medina já eu acho que, em primeiro lugar, e nesse aspecto isso foi aquilo que foi falado aqui pelos dois, que é, nós não temos um diploma concreto, nós temos um pacote de medidas e um discurso e, portanto, ainda não sabemos muito bem em que terreno é que estamos a navegar aqui. Agora, o que é o balizamento que o Governo apresenta e que depois ainda junta o professor Rui Medeiros como moeda de enaltecimento, e que é um professor, é um jurista brilhante, mas como se fosse, que é quem está a trabalhar no diploma em si, preocupante. É porque o próprio Ministro referiu que também estariam a trabalhar em conjunto com uma grande reforma do Código de Contratos Públicos. Que é aqui que eu acho que entra o diferencial, que é, se sem dúvida nós precisamos de repensar a forma como os processos são feitos com vista à aceleração, porque de facto, principalmente no que remete a contratos públicos de empreitada, nós de facto, isso é a opinião geral da administração local, há muitos entraves, que temos muitos entraves e não é só da administração local, também dos próprios privados, sem dúvida. Se este é o caminho, não me parece de todo. Qual seria? Se este é o caminho, não me parece de todo. Porque deixa-me só dizer, Vasco, eu compreendo o argumento do Zé Paulo quando se fala sobre o que é que eram 750 mil euros à data que foram aprovados e o que é que são 950 mil euros agora. Eu compreendo que isso se aplique, por exemplo, a empreitadas. Porque a empreitadas nós estamos a falar de valores muito avultados, mas nós aqui não estamos a falar de um crivo que se extingue só em obras. E, portanto, estamos a abrir aqui um precedente muito perigoso para contratos de outra natureza. E 10 milhões são 10 milhões. 5 milhões são 5 milhões. E é dinheiro público. Mas sabes que o Ministro também disse, já não tenho a certeza se foi o Ministro Gonçalo Matias, também disse, um dos exemplos que ele dava para dizer que não era assim tão importante era o PRR, e era um artigo do Expresso, e ele até dizia que no PRR os desvios foram poucos. Mas o PRR tem regras próprias de fiscalização. Mas é isso que ele diz. Mas a questão aqui é que foram poucos. Foram poucos. Mas houve, não é? Portanto, quer dizer, mais 1 milhão, menos 1 milhão não interessa. Eu acho que pedir que não existe, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que é preciso cautela, acho que é preciso o Governo... Este Governo tem esta... tem tido esta conduta que é, primeiro apresenta um grande pacote de medidas e diz, nós vamos fazer isto e isto é a grande reforma e isto é incrível, ou quando Luís Montenegro veio dizer que estávamos com a carga fiscal mais baixa, as pessoas pagavam menos impostos de sempre, que é uma coisa muito extraordinária em altura de IRS de se ouvir, mas e que não corresponde à verdade. E nesse sentido preocupa-me, porque estamos a falar de 10 milhões. E 10 milhões é muito dinheiro. Se eu concordo que podemos ter esta discussão e que pode eventualmente ser discutido, esta reforma é necessária, como eu tinha dito. Mas não é por aqui o caminho. Não é por aqui o caminho. Primeiro, e acho que começar pelo Tribunal de Contas é o que me preocupa. Devia-se começar pelo Código de Contratos Públicos. Começar pelo Código de Contratos Públicos é o que me preocupa, porque eu acho que onde nós encontramos as maiores dificuldades em muitas das normas do Código de Contratos Públicos, que muitas delas, e isto pode ser uma opinião impopular, foram criadas até em resposta precisamente a este tipo de situações, a este medo da corrupção que existe e que odeio a coligação negativa, mas é um facto, quer dizer, as estatísticas assim indicam, isto aqui é indiscutível, não é? Quer dizer, nós estamos nos maiores índices, nós estamos dentro da Europa, estamos nos maiores índices de corrupção.
e podemos ficar aqui um programa inteiro a discutir corrupção, não interessa. Não podemos. Agora, podíamos, desculpa. Sim, outro. Agora, Código de Contratos Públicos, acho que é mais interessante o Governo, e preocupa-me que o Governo não tenha começado por aí, e tenha começado por aqui. Acho que é mais importante também discutirmos o princípio que o valor dos 10 milhões e 950 mil euros, porque isso indo à Assembleia vai ser alterado. Pronto, mas não, eu acho que não isso vai é ser conversa de amigo do Montenegro. Muito bem, Zé Paulo, esta semana também tivemos Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, a duvidar de que há uma crise na restauração em Portugal. Em que é que ficamos? Sim, apresentou números, não é? Ou seja, parece que foi contra o rentismo da Aresp. Ou seja, temos um país que é avesso ao risco, que é profundamente rentista, vive de dinheiro do Estado, anda sempre à procura da cobertura do risco do papá Estado. A música da Taylor Swift fez-lhe mal? Há um vício em Portugal do dinheiro fácil, de corporativismo, de andarmos sempre a tentar encontrar dinheiro com o Estado para cobrir os riscos que os privados incorrem. O Governo, em primeira instância, deu sinal que daria dinheiro à restauração, que era uma coisa pateta. O mercado é privado, o mercado funciona, o mercado é automatizado, o mercado é concorrencial, é um mercado competitivo. Se efetivamente há um problema de margens, se houvesse, porque aquilo que diz o Governador é que afinal de contas parece que nem isso parece existir. Paulo, tu foste passar o fim de semana num bootcamp da Iniciativa Liberal? Não fui de todo. Acho que se o mercado está a funcionar, se o mercado efetivamente é um mercado funcional, não deve ser o Estado a intrometer-se na economia. Se há um problema de margens, então quer dizer que há excesso de empresas. Se há excesso de empresas, então quer dizer que algumas não têm condições para funcionar, por várias razões. Isso pode acontecer, pode haver ajustamentos. Se neste momento o problema é estrutural, como diz a Aresp, de aumento de custos, então isso tem que ser refletido nos preços. Se há uma reflexão desses custos nos preços e se as pessoas vão menos aos restaurantes, é exatamente sinal que para alguns se manterem abertos, outros terão de fechar. E a eficiência deve funcionar no mercado. Não deve ser um governo a intervir no mercado, que não é de forma alguma sistémico ou essencial para a economia. É um mercado muito importante na economia portuguesa, mas se algumas empresas tiverem que fechar, é o ajustamento do mercado a funcionar. Chamada à recessão. Não. Maria, há ou não crise neste setor? E muito rápido, vamos ter que fechar a primeira parte. Eu vou deixar as contas ali para o Zé Paulo, porque é o campo dele. Eu, independentemente de haver crise no setor ou não, acho que há crise em todo lado, isso parece-me evidente para todos. A restauração não é, com certeza, diferente de outros setores, como a agricultura. É isso, porque é que há de ser a restauração e não outro. Mas eu não queria deixar de deixar uma nota sobre algumas pessoas da restauração. Estou-me a lembrar daquele caso, daquele chefe Rui Paula, que tem restaurantes com estrelas Michelin e depois vem a fazer afirmações como ele fez, acho que foi há 2-3 meses atrás. Numa grande entrevista, que veio chorar para a televisão que a restauração estava muito má e que os portugueses não queriam trabalhar na Copa. E eu queria só perguntar a este senhor se ele faria a bondade de partilhar connosco as folhas de salários das pessoas que ele emprega. Porque acho que várias pessoas fizeram a mesma pergunta e eu também fui o que me perguntei. Quando eu estive na Suíça a trabalhar, eu vi muitos portugueses lá que trabalhavam na Copa e não tinham problema nenhum com isso. Eu, aliás, aqui se me pagassem 10 mil euros por mês para eu ir lavar pratos, eu ia. Facilmente. Era uma questão de valor. Mas estas pessoas que também... Eu não estou a dizer que concordo com o Zé Paulo, em absoluto, mas acho que há bastantes empresários da restauração, como há empresários na agricultura, porque este senhor, este chefe Rui Paula, também veio dizer que as únicas pessoas que arranjava para trabalhar eram os nepaleses e que eles eram muito bons, e eu não duvido, e acho muito bem que se forem bons trabalhadores, claro, sejam recompensados. O problema é que a maioria das vezes não são. E estas pessoas querem dar esta aparência de que são muito inclusivos, mas aquilo, na verdade, que eles querem mesmo é mão de obra escrava e pagarem-lhes ordenados que os portugueses nunca aceitariam. Muito bem. Nos últimos dias soubemos também que a mulher do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, vai ser processada por 4 alegados crimes: tráfico de influências, corrupção nos negócios, desvio de fundos públicos e apropriação indevida. Maria, é este caso que vai derrubar Pedro Sánchez? Eu já não digo nada, é que ele tem uma lista tão... Eu sempre em pé. Uma lista interminável. Eu até trouxe aqui uma... Vocês, são só...
Eu só fiz uma escolha, não vou a todos, porque não tínhamos chegado aqui São uma quantas semana. páginas? Já são ainda umas 3 de coisas que Bem. ele fez, desde a tese de doutoramento plagiada, Frente e verso? receber a Delcy Rodrigues, que na altura estava sob sanções da União Europeia, os indultos que ele deu aos líderes catalães e Para conseguir reformar o governo? depois aquela lei que até podemos falar dela quando falarmos no próximo tema da lei do só sim é sim, que depois deu origem a que montes de violadores saíssem mais cedo porque ele fez para lá uma atrapalhada com a aplicação da lei. Isso foi um problema jurídico Pois, complexo. é um problema jurídico Não, mas isso foi um complexo problema de uma jurídico, lei, foi uma atrapalhada. de uma lei É só- mal feita. Mas foi uma lei mal feita. Mas eu, em Vou relação discutir. aqui ao nosso vizinho, Pedro Sánchez, ele normalmente não se fala muito aqui, não se ouve muito falar aqui em Portugal das trapalhadas que ele faz, vai só vindo assim, baixinho. Normalmente fala-se das coisas boas, não é? Baixinho, porque ele é assim, ele é aquilo que o. É coqueluche da esquerda. É coqueluche, é aquilo que o Pedro Nuno gostaria de ser, e então aquilo cala-se ali um bocadinho. E depois vemos artigos fenomenais, porque vocês já tinham saudades que eu trouxe, eu já vou mostrar. Sim, sim, sim. Eu sei que vocês estão todos ansiosos Já tínhamos saudades dos papéis da Maria. dos papéis do público. Do público. Não, só o É podia. especial, é especial. O público é uma caixinha de surpresas que eu realmente fico. Aquilo dá-me. Bom, Dá-te ânimo. dá-me ânimo, eu leio isto e fico mesmo. E então, este aqui é. O título chama-se Há um Churchill na Europa, chama-se Pedro Sánchez. Da Ana Sá Lopes. Da Ana Sá Lopes. Isto foi a propósito, para eu ser justa, isto foi a propósito do Sánchez se ter oposto à guerra no Irão. E, então a Ana Sá Lopes chama-lhe o Churchill da Europa. Eu estou à espera do próximo artigo da Ana Sá Lopes sobre o Pedro Sánchez, porque, como no Churchill, por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, que neste caso é a mulher dele que está a ser investigada por estes crimes todos. Portanto, eu acho que o próximo título dela devia ser Novo Churchill na Europa, por detrás de um homem está uma grande mulher. E depois falar das coisas que ele faz, porque ela isso já não gosta, e pronto, eu acho que Pedro Sánchez se vai manter, vai continuar a ser considerado um progressista. Que Para foi o ano as aquilo- eleições, não é? Portanto, já não é vai faltar muito tempo. um progressista. E depois, outra coisa que eu queria Sim. dizer, que é, por trás de um grande homem não está só uma grande mulher, estás também ao lado de um grande irmão. Também em Badajoz, não é? Em Badajoz, ele nem sabe bem onde é que ele anda. Ele ainda não porque sabia muito bem. Ele não sabia sequer onde é que Andou com ficava. muitos caramelos, deve ter ficado perdido com açúcar. E depois, ao lado do irmão, também anda sempre um português, que neste caso era o Vítor Scária, que andou. Não sei se lembram do Vítor Scária, eu sempre faço esta pergunta, vocês lembram sempre, mas nunca querem dizer que se lembram. Era aquele senhor que foi apanhado com umas caixas de vinho cheias de notas lá dentro. Isto não lhe damos férias outra vez, que ela não volta a faltar. E este senhor Tinha aparentemente. ótimas leituras também. Era uma pessoa fenomenal. E este senhor fez uma parceria cultural com o irmão do Sánchez não para sabia ele ir disso. para lá para Badajoz, que ele não sabia sequer onde é que ficava. Ele nem sequer sabia o que é que andava lá a fazer. Aquilo era de tal modo real que ele não sabia onde é que parava. E portanto eu acho que o Pedro Sánchez vai sair disto ainda mais fortalecido, ainda mais progressista, ainda mais de esquerda, ainda mais aliado com partidos que têm ligações à ETA e que são sucessores da ETA. Portanto, eu Sim, acho sim. que ele é um tipo É porreiro. um grande exemplo, como dizia o Zé Luís. Acho que o Zé Luís devia pôr os olhos nele, como pôs na Venezuela, porque isto é realmente Um grande exemplo. é um grande exemplo. Joana, como fica o teu camarada espanhol na fotografia? O meu camarada, tu és muito engraçado, vocês são todos muito engraçados. Eu acho que há um Churchill na Europa. Há aqui uma coisa que eu gostava só de dizer, que é comparar Churchill a um socialista. Acho que é uma coisa que é altamente preocupante, e a Ana Sá Lopes devia rever as suas referências, não é? Porque eu compreendo o que é o ângulo que a Ana Sá Lopes tenta apresentar. Churchill aqui no espectro político acho que se afasta, acho que não seria, dentro do espectro político acho que não almoçaria com Pedro Sánchez, portanto não seria por aí. Acho que não. Agora, acho que Pedro Sánchez tem sido um líder espanhol que tem aguentado sucessivas crises e que nos dá um exemplo
de um tipo de política que o Chega não gosta muito. Que o Chega não gosta muito, que é uma política de conversa, de consensos, e são coisas que o Chega não gosta muito. Consensos com grupos separatistas, pois, está bem, fala ao partido que tem consensos com o 1143. Consensos com o Não, espera aí, esta aqui eu tenho... Eu não te interrompi hoje, tu não me interrompes. Não, mas é porque tu estás a dizer uma coisa que é completamente mentira. Qual é o consenso que existe com o 1143? Diz lá. Existe um dissenso. Vocês tinham qual é o consenso? Vocês tinham um deputado no autocarro a cantar músicas. Cita as tuas fontes. 1143 e o Chega. Onde é que está a ligação? Onde é que está a ligação? Um deputado? Não, entre o partido e entre o 1143. Desculpa, tu tens um deputado não há ligação? Não. Um deputado... Uma ligação oficial entre o partido e o 1143 não há. Mas eu gosto... Mas há uma ligação oficial... Há uma ligação... Não nos vamos estar a perder aqui. Eu gosto de pegares no Pedro Sanches. Eu ainda gostava de falar de Pedro Sanches também. Apresentou uma perspectiva diplomática nesta guerra e isso e que falou precisamente sobre a frase dele que mais me impactou foi precisamente a força bruta está a falhar. Agora não sei se estou a citar de forma correta, mas foi a força bruta falhou e está a destruir o mundo. E é um facto que as taxas de popularidade da guerra e de Donald Trump e de Netanyahu desta guerra e os impactos que estão a ter na economia europeia falam por si. Ele também não é muito popular em Espanha e as últimas eleições regionais não é, e eu não posso, e não vamos estar aqui a fazer futurologia, mas é bem provável que seja o seu último governo e que é possível, estas medidas sejam uma forma de o salvar. Agora, apresentou também à União Europeia uma perspectiva e uma forma diferente de agir perante esta guerra. E isso é um facto muito importante, que era uma discussão que já estava a ser tida à esquerda e à direita, que nós temos que deixar de ser, agora vou aqui usar uma expressão à Chega, subsidiodependentes dos Estados Unidos da América. E passar essa mensagem. Há uma mensagem aqui que é política e diplomática, então. E eu gosto dessa posição. Depois há toda a questão do controle inflacionário que Pedro Sánchez fez, que depois foi sancionado pela própria União Europeia, por ter descido os impostos sobre os produtos petrolíferos. Sim, podemos falar sobre isso. Acho que vamos ter que guardar para outro programa, senão não vamos conseguir falar sobre o tema da CNN. E nesse sentido, não me revejo na íntegra, até porque são dois partidos completamente diferentes e são trajetórias completamente diferentes. Agora, não vou aqui conspurcar questões de... Calculei. Se houver ligações de Pedro Sánchez aos esquemas da mulher, voltaremos a abordar o tema e será falado de uma forma diferente. Zé Paulo, como é que a direita espanhola... Dir-te-ei quem és. Dir-te-ei quem és. Como é que a direita espanhola está a reagir a este caso? Não é só... Não é só a mulher. É a mulher, são ex-aliados do governo, ex-aliados do partido, são amigos, é a família, um grande círculo sogro, é uma festa. O José Eduardo Martins chamava-lhe o Sócrates espanhol. Efetivamente, pela proximidade ao chavismo, aliás, a Maria Corina Machado esteve cá guarda-redes, vais para a esquerda, para a direita. E não quis ter... É verdade. Eu estou no centro. E não quis falar com o Sócrates nada, com o Sánchez. Tem governado naquilo que se chamava o governo Frankenstein, não é? Governa com toda a gente, ninguém sabe muito bem como é que aquilo se mantém, sem aprovar orçamentos, mas vai-se mantendo, governa com o terrorismo da ETA, agora politicamente no Bildu, fez uma conferência internacional com Petro, com Lula, com Boric. É exatamente este tipo de pessoas que Pedro Sánchez quer que a Europa olhe, é para este tipo de líderes da esquerda latino-americana que Pedro Sánchez quer que a Europa olhe. E depois esta forma também de controlar as instituições, também através, por exemplo, do SIS, que dá sondagens sempre impressionantes. Nós comparamos as sondagens todas em Espanha e depois as sondagens do SIS, do seu próprio amigo, que lhe dão sempre resultados tão bonitos que depois na realidade não existem. Parecem aquelas sondagens do PS da semana passada. Não, estas sondagens parecem-se muito com as do Orban, também na Hungria. As do PS, essas do PS podíamos falar também. Eu acho que nós na Europa temos um problema que não sabemos o que é a diferença entre sondagens, barómetros e tracking polls. As sondagens do Orban e do PSOE podiam ser muito idênticas e por isso é que Pedro Sánchez parece o Orban espanhol e parece o Orban da esquerda. Aqui muito em Portugal isto acaba por esquecer um bocadinho. E o PS e José Luís Carneiro acham que é o exemplo a seguir. Se este é o exemplo a seguir
Pedro Nuno tentou, não correu bem. Se este é o exemplo a seguir, eu acho que o PSD tem a agradecer e pode ser que tenha uns anos mais de governo. Muito bem, para terminar, um tema complicado, mas que deve ser falado, ainda por cima quando vimos pouca ou quase nenhuma comunicação social a falar disto. Joana, o que dizer deste horror a que assistimos no documentário da CNN Internacional? A CNN Internacional, dia 26 de março, publicou aquilo que é a terceira parte de uma sequência de artigos, documentários, para as pessoas não ficarem com uma perspectiva errada. Não é um documentário em vídeo, é um documentário em escrito, é uma reportagem por escrito. Uma reportagem que eu faço já uma nota pessoal. Eu demorei 3 dias a ler. Eu não conseguia digerir a informação que era ali prestada de uma só vez. Não é que o crime, a forma do crime nos seja nova, não é? O caso da Gisele Pelicot, Dominique Pelicot, na verdade, porque o caso não é da Gisele, o caso é do Dominique. Chocou a Europa. Agora temos a CNN denuncia um site que só em fevereiro teve 62 milhões de visitantes, chamado Motherless, onde milhões de 62 milhões de homens, e aqui nós podemos confirmar que serão, provavelmente, esta generalização não está errada. Sim, 99%. 99%, até porque a grande maioria, os vídeos são quase todos, são todas mulheres a dormir, que drogavam as mulheres, trocavam impressões sobre as próprias mulheres, sobre como drogar, namoradas, parceiras. Ainda se está na dúvida, e isso era uma das menções do artigo, era se havia filhas ou não. Ai, meu Deus. Portanto, estamos aqui perante vídeos com milhares e milhares de visualizações. Milhões. Em alguns casos com milhões. Estamos a falar de lives. O artigo fala sobre lives. Depois eles trocavam sugestões entre eles para... Troca de sugestões tanto em fóruns próprios do Motherless, como também depois no Telegram. De como drogar, etc. Redes de tráfico de droga, porque isto são redes de tráfico de droga. É mencionado especialmente um líquido inodor, incolor, para meter as mulheres a dormir. Sim, para meter as mulheres a dormir. A primeira coisa, e eu acho que é o mais importante de se dizer, é isto é abjeto. E abjeto não chega. Não há palavras que descrevam isto. Porque se com o caso de Dominique Pelicot nós começámos a duvidar, neste momento é quem é que eu tenho ao meu lado, não é? Porque nós não estamos a falar de homens desconhecidos. Nós não estamos a falar de homens que são... haja algo que se consiga ver, que seja palpável, que se veja que vão ter este comportamento. É o nosso marido, é o nosso companheiro, o nosso parceiro, e só quando de repente nós casamos, temos filhos, nós mulheres, e aqui eu falo de nós mulheres, e de repente começamos a ter umas dores de cabeça passado uns anos, ou umas tonturas, e descobrimos que fomos violadas a dormir. E isto é assustador. Tem que se discutir aqui, na minha opinião, 3 temas. O primeiro, é evidente, é as penas e a punição, e falar também nessa senda de falar sobre o impacto do digital e da publicação e da replicação destes conteúdos online que tem que ser punido. Sim, e que acresce à gravidade do crime, porque não estamos a falar só, estas mulheres não são só violadas na sua intimidade, como também na sua intimidade, ou seja, não é só o ato da violação em si, mas também a disseminação. E temos que falar sobre um tema que eu acho que é o que é mais perigoso de se dizer sem se correr o risco, e peço que se houver algum corte que isto seja muito bem feito, que é nós temos aqui uma comunidade, e isto é um facto. Há uma comunidade de homens que têm uma predileção, eu não sei, que acham isto ok, um comportamento, um comportamento, uma doença, eventualmente uma alteração genética, eu não sei, mas eu acho que nós precisamos de saber o que é que leva estes homens, a violar aquilo que são instintos sexuais básicos, porque atenção, há aqui uma contradição, há algo de contra-natura em praticar relações sexuais com alguém que está inanimado. E nós temos que perceber o que é que leva, porque há aqui uma identificação clara, há uma comunidade e um padrão. Eu não posso dizer que é comportamental, eu não sei, pode ser multifatorial, eu não sei. E eu digo isto porque não é para os desculpar. Eu não quero que haja uma patologia para desculpar o ato. Eu quero é que se criem medidas de prevenção. Sim. Da mesma forma, só para terminar, da mesma forma que nós hoje sabemos, por exemplo, que
em determinados casos de pedofilia, portanto há uma grande maioria de abusadores sexuais de menores que foram abusados na infância, nós sabemos que pode contribuir e, portanto, quando alguém é abusado sexualmente na infância, o acompanhamento é essencial para que não venha a desenvolver a replicação do comportamento. Nós aqui temos que perceber o que é que leva esta comunidade a praticar este ato profundamente abjeto. Muito bem. Maria, este domingo vai sair no A Voto um texto teu sobre este caso. Sim, este foi um tema que até fui eu que quis trazer hoje, porque eu fiquei muito perturbada com a falta de disseminação que houve em Portugal, pelo menos, deste caso. Não foi só em Portugal, Maria? Sim, mas eu acho, eu já vi, aparentemente nós temos tantas feministas que falam tanto sobre os direitos das mulheres, falam tanto sobre as questões de risco para as mulheres. Mesmo. E eu não ouvi ninguém a falar sobre isto. A lei da paridade falou. Sim, mas foi muito, eu sei, é verdade, eu vi, mas houve muito pouco, foi dado pouco foco. Não está nas notícias. Os grandes órgãos de comunicação social. E eu acho que a mim o que mais me chocou foi a quantidade de homens que há que acham que isto é aceitável e que isto assusta-me profundamente. E uma coisa que também me chamou a atenção, particularmente, que está na reportagem, é o facto de como estes homens eram próximos destas mulheres, eram maridos, eram namorados. Isso foi até usado pelas pessoas à volta destas mulheres, quando elas finalmente percebiam o que é que estava a acontecer e se queixavam ou às autoridades ou à família, colegas, etc. Foi quase um fator de desculpabilização. No sentido de, mas isto não é assim tão mal, porque não foi um tipo qualquer num beco, era o teu marido, portanto, quer dizer, estás-te a queixar do quê? E isto então é muito preocupante, porque eu gostava de dizer aqui que a figura da violação dentro do matrimónio existe, mas existe há muito pouco tempo. É verdade. E existe ainda muitos países no mundo, a maioria deles se é mulher não é violação. Muçulmanos, que o marido é dono e senhor das relações sexuais, sejam elas de que forma for, se for casado com aquela mulher. Portanto, nem sequer existe a figura da violação em muitos sítios do nosso mundo dentro do matrimónio. Estamos todos chocados, acho eu, com isto. Claro. Acho que não estamos chocados o suficiente e acho que devíamos fazer uma profunda reflexão e cobrir-nos a todos de vergonha. Não é só os homens, é os homens, as mulheres que acham que isto não é um problema ou que acham que isto não deveria ser falado. Acho que nós todos, enquanto sociedade, devíamos ter vergonha de termos 62 milhões de pessoas assim. Num mês que andam 62 milhões de visualizações. Nós não sabemos, mas quer dizer, se há 62 milhões de visualizações mas não interessa. Não interessa. Não acho que seja estranho que haja 70 milhões a praticar. Eu queria só dizer uma coisa. Eu acho que é importante nós percebermos as razões que levam a que isto se dissemine desta forma. Acho que é importante alertarmos as mulheres para os riscos daquilo que lhes pode acontecer, até dos que lhes são mais próximos. Exato. E acho que este debate tem que ser feito e não pode ser entre acusações só entre homens e mulheres e de questões partidárias políticas. Claro. Isto é uma questão social Exatamente. profundamente impactante e que tem que ser discutida. E eventualmente até de saúde pública, Maria. Zé Paulo, 30 segundos. Sim, tinha passado ao lado, foi porque me disseram que fui ler, li hoje de manhã. Foi perturbante, sim, foi perturbante, angustiante e foi outra vez agora quando a Joana relatou. Estava aqui a acontecer na cadeira. É doloroso pensar e talvez para nós homens é diferente, mas é pensar diferente. Também é difícil pensar que outras pessoas possam fazer aquilo. Sim. E é preciso apertar o cerco, é preciso adaptar os sistemas legais para que isto não possa passar de qualquer forma impune. Muito bem, só para desanuviar agora o ambiente, uma palavra final para o 25 de Abril, que é amanhã, sábado, Joana? O que é que estás a dizer muito rápido? Vais à avenida? Vão poder ver-te na avenida? Vão poder ver-me na avenida. Não sei porque é que vão querer vir falar comigo, mas se quiserem, lá estarei. Olá, Joana. Lá estarei em família. Quem quiser vir dizer olá.
Dizer só feliz 25 de Abril. Muito bem. Hoje, quem quiser ir ao Carmo, eu infelizmente não poderei estar presente. Mas- Feliz 25 também de há Abril, hoje, celebramos a liberdade numa altura complexa, numa Uhum. altura diferente, em que o debate sobre o 25 de Abril, a quesilha 25 de Abril, 25 de Novembro, dava um programa. Sim, Ahm, podemos pensar nisso. e Muito bem. devíamos pensar nisso. Maria. E feliz Dia da Liberdade a todos. Muito bem. Maria, uma palavra? Claro, feliz 25 de Abril, que continuemos no caminho para a liberdade e que não nos esqueçamos dos erros do passado e dos erros do presente e evitemos os do futuro. Muito bem. Zé Paulo? Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, 76, 82 e a Constituição Democrática e de liberdade que sucedeu e que continua até os dias de hoje. É um ato contínuo. Muito bem, está feito o programa de hoje. Obrigado aos meus comentadores, Zé Paulo Soares, Maria Vilar e Joana Daguri. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.